Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai vir com tema natalino, olha só que bacana. Meninas, eu vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Do tecido pé de galinha pro tecido de pano de copa, aquele tecido premium, lindo, maravilhoso, que vocês encontram, sabe na onde? No site artezanete.com.br ou pelo Instagram, @artezaneteoficial. Olha só. Vocês encontram todos esses produtos, panos de copa, pano de fralda, toalha de lavabo, que eu tô aqui encantada com os preços, meninas. Vão lá conferir, eu sei que vocês vão amar, tá bom? Para quem trabalha em quantidade, compensa super comprar aquelas toalhinhas de lavabo por quantidade, tá bom? Um preço super baixíssimo, tá bom, pessoal? Então vão lá conferir no site artezanete.com.br. Lá eles também vendem pano de copa por metro ou a peça fechada, tá? Com 10 metros. Ele na cor branco e o melhor, gente, eles têm também na cor vermelho. Olha só, pra quem vai fazer tema natalino, vermelho no vermelho, dá super certo, tá? Sabendo trabalhar com as cores, dá certo sim. E fica muito bonito, tá bom? Então eles também têm um rolo lá do pano de copa vermelho. Olha só, tema natalino, né, gente? Então vamos lá para a videoaula de hoje, vamos deixar de conversa. E lembrando a vocês, aqui a gente sempre traz conteúdo novo toda semana. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações para que você receba todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no canal. Vocês também encontram aqui na descrição o link, tá? Para vocês irem direto para a loja da Artezanete. E o link também do WhatsApp, que eles respondem pelo WhatsApp, certo? E também o link do meu WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas. E com relação à pintura em tecido, enfim, vocês tiram dúvidas aqui comigo pelo meu WhatsApp, certo? Então, um grande abraço a todos vocês e vamos para a videoaula de hoje. Olha só, meninas, eu venho com essa pintura, tá certo? Olha só, aqui é crochê. Eu recortei o pano, fiz o embanhado e fiz o crochê, fiz o alinhavo, tá? Com ponto de crochê. E no meio que eu fiz eu arrematei a linha e comecei bem do meio, tá certo? Pra fazer esse bico aqui, certo? Olha só, esse pano aqui, ele é um pano de copa, gente. Ele é um pano de copa mais grosso, mais encorpado. Ele desliza melhor o pincel, tá? Ele é mais grossinho do que esses daqui, que é o tal do pé de galinha. Eu sei que muita gente gosta de trabalhar com ele, mas outras não gostam, ó. Ele é meio que trançado. Não dá pra ver muito bem aqui, porque tem uns pé de galinha que ele é bem mais grosso do que esse, né? E, ó, ele estica um pouco. Quando você tá pintando, ó, ele acaba esticando um pouco. Ele tem um pouquinho de elasticidade para um lado e para o outro. Já os panos de copa, ele é firme, ele não estica, certo? Olha só, meninas, essas pinturas aqui foi do meu curso, tá? Que eu fiz, primeiro curso que eu fiz pra pintura em tecido. Só que não era assim, gente. Eu coloquei o fundo, eu em casa, né? Vendo vídeo pela internet. Coloquei o fundo, fiz uns ajustes aqui, tá? Ele não ficou desse jeito, não. Olha só, a folha é bem feinha, mas quando a gente tá aprendendo é assim mesmo, né? Ó, olha só. Ó, todos esses panos aqui é os panos de pé de galinha. Ele é mais fino, né? E ele dá uma esticadinha quando a gente tá pintando, tá? Então, esses trabalhos aqui foi trabalhos que eu fiz no meu curso lá em 2017. Aí eu deixei de recordação pra mim. Eu coloquei o crochê, né? E deixei guardadinho pra me lembrar do meu curso, né? Olha só. Essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês, ó, que ele estica um pouco, tá? Então, ele tem um pouco de elasticidade. E os de agora, esse aqui foi lá em 2017, gente. Os de agora, ele tá vindo mais grosso. E você consegue ver a trança, ele entrançado, sabe? Porque ele é pé de galinha, ele é meio que uma fibra do tecido, ele como se ele trançasse na outra, sabe? Um vinha de um lado, vinha do outro e cruzasse. É mais ou menos isso. É por isso que ele fica nesse meio que relevo, tá? A diferença é essa. Já os panos de copa, eles são lisos. Você passa a mão nele assim, ele não enruga, tá? Olha só, pessoal. Ó, tá vendo, ó? Ele meio que estica assim os panos de copa, tá? Os panos de pé de galinha. Só que esse aqui é mais fino, que tá vindo hoje em dia é mais grosso do que esse. Eu acho que é até um pouco mais ruim de pintar, não sei. Tem gente que gosta, meninas, então isso é gosto de cada um, certo?
eu gosto de trabalhar com esses panos mais firmes, ó. Esse daqui foi minha primeira bonequinha que eu pintei lá no curso. Esse aqui foi a última aula que a gente teve, tá? Eu dei a ideia desse risco pra minha professora e ela gostou. E eu acabei colocando uma florzinha ali de crochê. Mas, ó, o meu risco, ele não tem luz, ele só tem sombra, certo? Foi minha primeira bonequinha que eu fiz. Acho que eu quem já mostrei pra professora como é que pinta. Mas, enfim. Ó, esse daqui é firme, ele não estica, ele é igual a esse, só que um pouco mais fino. Esse aqui é mais grosso, certo? Eu vou fazer aqui o fundo com a minha cor menta, tá? Vocês podem usar qualquer outra cor de fundo, um amarelo ouro, um verde folha, um verde maçã, tá? Eu vou trabalhar com clareador, certo? Então, eu vou trabalhar com o pincel Pituá número 3, a cor menta e o clareador, tá? Então, eu coloco o clareador aqui no meu tecido e espalho. Tamires, você tá colocando clareador porque esse tecido ele é mais grosso ou não? Gente, não. Eu tô colocando clareador porque a cor menta ela é um pouco forte. Então, eu quero uma cor suave. Aí, eu tô usando aqui o clareador, certo? Por isso o motivo do clareador aqui, na minha pintura, ok? Olha só. E aqui eu venho, ó, auxílio do clareador e o pincel Pituá, movimento circular, coloco a minha tinta aqui, eu contorno, mas eu espalho, porque senão vai ficar aquele V marcado. Vocês têm que preencher esse centro aqui, ó, deixando ele suave, certo? Vem com o clareador, ó, preencha e vem puxando pro centro, meninas, preenchendo esse centro aqui da nossa florzinha, tá certo? Eu vou fazer ela, meninas, com a cor... para me iluminar com a cor vermelho vivo, tá? Quem não quiser achar que fica diferente do crochê, a minha irmã falou assim, ai, Miri, mas ficou... eu tô aqui falando... o pessoal me chama de Miri, tá, pessoal? O pessoal aqui, os vizinhos, os parentes, chamam de Miri. A minha irmã falou, Miri, ficou meio que diferente da parte do crochê, ele ficou mais clarinho, né? O crochê ele é um pouco mais escuro. Falei, não, mas eu achei que ficou legal, achei que ficou um trabalho bacana. Mas se vocês não quiserem colocar do jeito que eu fiz aqui, vocês podem iluminar apenas com vermelho vivo ou a cor tangerina, que dá super certo também, tá? Ele vai ficar parecido com essa do crochê aqui que a gente fez, tá bom? Então, vou fazer todo o meu fundo, tanto essa parte das flores quanto do sino lá em cima. Eu fiz com a cor menta e o clareador. Tamires, onde eu encontro esse risco do sino? Eu vou deixar o risco aqui na descrição, tá, pessoal? Não sei se vai ser esse igualzinho aqui, mas vai ser um risco de sino. Para quem quiser reproduzir, é só reproduzir. Meninas, eu tô usando branco aqui para me cobrir parte da minha linha vermelha, porque eu vou fazer aqui a parte do miolinho, tá? Então, eu preciso dessa cor para mim colocar outra cor aqui por cima, que vai ser o meu amarelo, certo? Então, eu vou colocar aqui dos dois lados, vou esperar secar, tá bom? Para mim vir com o amarelo ouro aqui, ó, preenchendo. Mas, Tamires, ainda vai dar para ver a cor da linha? Vai, meninas, vai ver a cor da linha sim, mas é quase nada, tá? Mas isso é normal porque aqui é uma linha de crochê, né, gente? Aí, se vocês não quiserem fazer a florzinha, vocês podem fazer apenas o sino, né? Fica aí o critério de vocês, tá? Vocês podem trabalhar apenas o sino aqui, certo? Então, eu vou deixar um risco de sino aqui na descrição também, para quem quiser riscar e me acompanhar, fazer junto comigo aqui. Eu vou fazer ele na cor prata, o sino, né? Vou fazer o sino na cor prata, mas o laço eu vou fazer vermelho. Por que, Tamires, você vai fazer prata em vez de dourado, se é uma cor que combina? Algumas meninas lá no grupo do meu Facebook, do grupo do WhatsApp, me pediram um sino na cor cinza, pediram para ensinar. Então, eu já aproveitei que aqui é um risco natalino e combina, gente. O cinza com o vermelho combina, tá? Eu vou preencher aqui toda a minha florzinha com a cor vermelho tomate. Tamires, eu não tenho vermelho tomate, tá ruim de achar algumas cores. O que que eu faço? Vem com vermelho escarlate ou até mesmo vermelho natal, um tom de vermelho, tá, pessoal? Que os tons de vermelho, eles super combinam com a cor vinho para sombrear, certo? Até aqui, ó, nessa dobra entre o crochê e o tecido, eu preencho também de vermelho, tá? Ó, passo por cima da minha linha também, certo? Preenchendo aqui.
dos dois lados, para não ficar essa parte branca com a divisória, né? Eu já preencho também. Eu vou preencher todas elas. Se vocês quiserem deixar ela assim, ó, reto, né? Do jeito que tá aqui a florzinha, vocês podem deixar. Ou fazer igual eu fiz, tá bom? Tanto faz. Vocês fazendo, aprendendo, vendo maneiras de pintar, aí fica a critério de vocês, tá bom? Se vocês quiserem deixar ele assim, ó, vermelho no vermelho, para combinar com a linha, vocês é só fazer a sombra, esperar secar e voltar com o vermelho vivo ou a cor tangerina ou vermelho fluorescente, certo? Sem colocar a cor rosa bebê. Eu coloquei aqui a cor rosa bebê para mim fazer uns detalhes. Mas se vocês não quiserem, não precisa, certo? Aqui é só uma ideia que eu tô dando para vocês, tá? Vocês podem também fazer o tema aqui de girassol. Em vez de ser vermelho, o crochê, vocês podem fazer amarelo e fazer a florzinha que vai dar aí um girassol, tá? Fica muito bonito também. Olha só que ideia bacana, né? Então, a gente usando a criatividade, a gente pode fazer inúmeras coisas. A gente pode fazer também ele em outras cores. Por quê? A pétala do girassol, a pétala dessa florzinha natalina e a pétala da margarida são pétalas parecidas, tá? Elas são assim também. Então, vocês podem fazer margaridas também. Olha só que bacana, né? Então, vai a critério aí de cada um, a criatividade na hora de fazer o seu crochê. Essa ideia, meninas, é uma ideia que as meninas compartilharam lá no grupo do WhatsApp, mandaram a foto, né? E depois uma cliente me mandou a foto também, perguntando por quanto eu fazia. Eu falei, ó, amiga, eu vou fazer um para mim tirar a base do tempo que eu gasto. E vou mostrar a foto para você, se você gostar, a gente vê como é que faz, né? Então, primeiro eu fui fazer para poder passar o valor para cliente, certo? Ó, preenchi aqui, fiz todo o preenchimento com vermelho, tá? Agora eu vou sombrear com o vinho, certo? Tamires, mas eu acho o vinho tão forte, eu posso sombrear com púrpura? Pode, só que ele vai ficar uma sombra leve. Como a gente preencheu toda a fibra do tecido com a cor vermelho tomate, quando a gente vier com o vinho, ele não vai ficar muito forte. Ele vai ficar mais suave. Por quê? Ele vai se misturar na cor vermelho tomate. Então, ele vai ficar mais forte, mais suave do que se eu viesse diretamente com ele no tecido. O tecido tivesse branco, sem nada, eu viesse diretamente com o vinho. Aí ele ia ficar bem forte e ia ficar marcado. Como a gente está trabalhando aqui conjunto, né? A gente preencheu com a cor vermelho tomate. Imediatamente eu venho sombreando com o vinho. A nossa tinta tá úmida, então olha só, ele fica suave, ele não fica aquela cor pesada. Só se eu colocar uma camada grossa de tinta. E aí sim que ele vai ficar pesado, vai ficar mais forte, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô colocando uma camada mais grossa de tinta para que ele fique um pouco mais escuro. Tamires, se eu quiser um pouquinho a mais escuro que esse que você colocou, o que que eu faço? Você pode vir com a cor berinjela, tá? Você pode vir fazendo mais profundidade aqui com berinjela. Também dá certo. Aí vai de cada um, tá? Vai do gosto aí de cada um de vocês, ó. Eu vou traçar aqui uma linha no meio e vou puxar alguns traços assim, ó. Como se fosse uma folha, tá? Mas, Tamires, eu não quero assim, eu quero deixar ela normalzinha. Pronto, vocês vão fazer esse passo a passo. Vocês não fazem esse da marcação da linha aqui. Vocês vão esperar secar. Aí vai fazer o miolinho e vai esperar secar essa parte aqui que a gente pintou. Certo? Se no caso, se vocês não quiserem fazer o que eu tô fazendo aqui, tá bom? Quiserem uma coisa mais simples, mais tranquila, espera secar totalmente e vem iluminando da ponta lá em cima e vem descendo pro centro, pro miolinho, com o vermelho vivo ou vermelho ou a cor tangerina, tá certo? Então, ele vai ficar mais simples e vai ficar igualzinho, tá? Como eu quero aqui um pouquinho mais trabalhado, o que é que eu vou fazer? Eu fiz aqui as minhas nervuras da nossa pétala aqui no meio, tá? Fiz aqui as minhas nervuras. E agora, eu vou vir fazendo aqui, preenchendo o miolinho com a cor... já deu uma leve secada, então eu já vou vir fazendo aqui o miolinho com a cor verde pântano, tá? Enquanto o meu vinho dá uma secada também aqui, certo? Ó, faço aqui o miolinho, tá? E faço aqui nessa parte. O que vai acontecer aqui depois? Vocês sabem que o verde, ao entrar em contato com o vermelho, a cor escurece, certo? Mas, Tamires, você não colocou o branco ali
e não colocou o amarelo por cima. Mas, meninas, esse tecido é um tecido sintético, tecido não, gente, a linha, uma linha sintética, certo? Quando a tinta, ela vai, a linha, ela vai absorvendo a tinta, por mais que eu tenha colocado uma camada branca, ela vai escurecer um pouco. Vocês vão ver quando eu for fazer a segunda parte do vídeo, que eu dividi o vídeo em duas partes, porque ele ia ficar muito grande. Aí eu dividi o vídeo em duas partes, vocês vão ver depois que tiver seco, eu vou mostrar pra vocês como fica escuro. Aí depois eu dou uma leve retocada com amarelo limão, certo? Então, de início ele fica bonitinho assim, mas depois ele escurece. A parte do verde pântano, tá? Que foi o que eu coloquei aqui pra fazer o miolinho, certo? Olha só, eu pintei aqui o miolinho da nossa florzinha, né? Pra que fique como se fosse, né, um miolinho certinho ali, tá bom? Mas fica a critério de cada um. Se não quiser fazer o miolinho, não precisa, certo? Você vai fazer a florzinha, fazer o miolinho separado e colocar a florzinha, né? Ó, coloquei o meu branco aqui e vou deixar aqui. Vou lavar o meu pincel, vou pegar minha cor rosa bebê, tá? Tamires, eu queria que tivesse um brilho, eu queria que fosse brilhoso, mas eu não gosto de usar glitter, porque eu acho que o glitter fica excesso de glitter. O que é que eu faço? Eu pego essas tintas, tanto ou a branca ou a dourada, tanto faz, pego num pratinho, coloco num pratinho, misturo a minha tinta, seja ela qual for, tá? Misturo elas, certo? Se ficar um pouquinho dura, o que é que eu faço? Você pode colocar um pouquinho de diluente, mas se não ficar dura, não precisa. Misturo ela num pratinho, tá? Só coloco a quantidade que eu vou usar aqui, tá bom? E venho no meu tecido pintando, seja rosas, seja chapéu, seja laço de bonequinhas, enfim, eu sempre faço dessa maneira, tá? Quando eu tenho duas cores da mesma, aí eu coloco já coloco o nome que tem glitter, né? Já coloco bastante nela todo, no potinho todo, e já coloco o nome com glitter, pra mim deixar separadinho, pra mim não confundir as cores, certo? Mas aí fica a critério, essa é uma ideia, uma sugestão, tá? Olha só. Percebam aqui que eu tô fazendo a pétala, eu tô colocando, ó, desse lado onde eu quero mais luz, eu venho com a tinta de cima para baixo. Olha só, venho daqui de cima para baixo, como se fosse uma folhinha, né? Venho de cima para baixo. Agora, do outro lado da minha pétala aqui, eu venho aqui, ó, de dentro para fora, tá? No espaço onde tem o vinho, tá? Eu venho aqui, ó, nesse espaço e puxo um tracinho e tiro o excesso, tá? Não deixa aquele traço marcado. Ó, aqui eu venho de dentro, de fora para dentro, certo? E do outro lado eu venho de dentro para fora, naqueles espaçozinhos aonde tem entre o vinho e a nossa cor de base que a gente colocou aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido como foi que eu fiz aqui. Essa cor é a cor rosa bebê e ela tá com um pouquinho de glitter, certo? Mas eu acho que no vídeo não dá nem pra ver. Essa tinta, ela vai secar. Eu vou fazer o sino, vou fazer a outra florzinha. E essa tinta, ela vai secar. O que vai acontecer? Tamires, a minha cor ficou opaca, ficou muito feia. Ou você vem com a tinta fluorescente por cima desse rosa aqui, rosa bebê. Ou você vem com a tinta rosa bebê novamente. Vamos lá fazer o sino, tá? Que cor eu faço o sino? Eu vou trabalhar com a cor cinza claro, com a cor cinza e com a cor cinza chumbo. 3 tons de cinza e o branco para iluminar, certo? Eu venho marcando aqui a minha sombra primeiro com a cor cinza, certo? E vou espalhando, ó, pro lado de lá do meu sino, tá? Porque o outro, ele está por cima, então esse daqui ele está por baixo. Então aqui tem sombra e eu tiro o excesso, movimento circular, certo? Contorno aqui que o meu lacinho ele está por cima do sino, então aqui toda essa parte tem sombra, certo? Olha só. E agora preencho esse espaço aqui com a cor cinza claro. Tamires, se eu quiser vir diretamente com o branco, eu posso? Pode, gente. Quando você coloca o branco, ele vai ficar um pouco mais branco, né? Mas ele vai entrar em contato com a cor cinza e vai ficar clarinho, vai contrastar as cores, certo? Então pode sim, se não tiver o cinza claro, pode vir direto com o branco aqui, onde eu tô colocando a cor cinza, e vai mesclando com a cor
eu tô colocando o cinza claro. Vocês, se não tiver o cinza claro, vocês podem colocar o branco e ir mesclando o branco com a cor cinza, tá? Depois eu vou vir novamente com o cinza chumbo para mim dar mais profundidade aqui, certo? Olha só, aqui eu vou vir com a cor cinza. Vou preencher essa parte. Olha só. E esfumaço, tá? Agora eu venho terminando de preencher aqui, ó, com a cor cinza claro. Certo? E esfumaço. Esfumaço bem, mesclando as cores, tá? E essa parte aqui, essa parte do sino, né, que onde o restante aqui a gente preenche com a cor cinza, tá? E essa parte de dentro, né, da bolinha aqui, a gente vai preencher com a cor cinza claro também, certo? Depois que eu fiz esse processo aqui, ó, eu arredondo, mas eu tiro o excesso, tá? Eu esfumaço, tá bom? Pra não ficar aquela coisa arredondada, aquele negócio muito marcado, certo? Venho com a cor cinza de um lado e do outro, ó, deixando o meio aqui sem pintar nessa parte da lista, né, ó. Venho aqui e esfumaço, certo? Olha só, esfumacei aqui. A gente vem com a cor cinza claro, termina de preencher aqui essa parte, para depois a gente vir com a cor cinza chumbo, tá? Também, se eu não tiver uma dessas cores, eu posso fazer assim mesmo? Pode sim, tá? Quando a gente mistura o preto no branco, ele fica cinza, dependendo da quantidade que a gente colocar, tá? Então, fica a dica pra vocês também, certo? Quanto mais branco, mais clarinho ele vai ficando, certo? Agora eu venho com a cor cinza chumbo, e aonde eu coloquei a cor cinza, eu venho com a minha cor cinza chumbo, sempre deixando o espaçozinho aonde eu coloquei a cor cinza claro. Ai, Tamires, é tanto tom de cinza que eu tô até sem saber. Ó, onde tá clarinho é a cor cinza claro, tá? Onde tá escuro é a cor cinza. E agora eu venho com a cor cinza chumbo, certo? Olha só. E esfumaço aqui, ó, sempre deixando a cor cinza claro aparecer, certo? Eu coloco a minha sombra, mas eu sempre deixo um espaçozinho pra minha cor aparecer aqui, certo? Ó, aqui eu coloco a tinta e esfumaço. Se eu quiser um pouquinho mais escuro, o que é que eu faço nessa parte aqui, que é aquela parte de dentro, né? Aquela parte que tem mais profundidade, o que é que eu faço? Eu posso vir com um pouquinho do preto, misturo no cinza chumbo, tá? Um pouquinho só do preto e venho reforçando a minha sombra aqui. Só se vocês acharem necessário, certo? Eu coloquei aqui a sujeirinha do pincel lá nessa parte da bolinha do sino aqui. Só a sujeirinha do pincel, fiz aqui uma leve sombra, tá? Agora eu vou lavar meu pincel, ó. Aqui eu fiz uma sombra, certo? Com a cor cinza, dentro da cor cinza claro, certo? Vou lavar meu pincel, vou secar e vou vir com branco. Traço um traço aqui no meio e no meio. Limpo o pincel e faço movimentos de vai e volta imediatamente, tá? Não deixa essa tinta secar. Se quiser fazer um e depois fazer o outro, também dá certo. Ó, movimentos de vai e volta, certo? Vai e volta. Se preciso colocar o branco novamente, coloca novamente. Não deixa muito tempo, porque senão esse traço ele fica marcado, tá? Essa linha que a gente colocou fica marcado. Então, evitem de fazer vários processos ao mesmo tempo, vai fazendo um de cada vez, certo? Coloquei meu branco aqui, limpei meu pincel e puxo para as laterais, tá? Vamos lá novamente. Coloquei meu branco aqui e puxo para as laterais, certo? Olha só. Agora eu vou colocar pontos do branco, vou colocar aqui ó, um pontinho branco, vou limpar meu pincel, vou mesclar aqui ó, movimento circular em volta desse meu branco que eu coloquei, tá? Que aqui é um ponto de luz. Aqui eu vou colocar mais um ponto de luz e vou tirar o excesso em um dos lados aqui ó, coloquei meu branco, certo? Tirei o excesso. Agora eu vou colocar mais um ponto de luz desse lado,
vou limpar meu pincel e tirar o excesso. Aí, Tamires, mas minha pintura quando seca não fica assim, o que é que eu faço? Eu vou mostrar pra vocês como eu retoco, tá? E é o mesmo passo a passo aqui, certo? Coloquei mais um ponto de luz lá do outro lado e esfumaço. Agora aqui, ó, eu vou colocar mais um ponto de luz, tá? Agora só que eu vou mesclar a minha cor na cor cinza, porque eu não quero que ele fique aquele branco chapado. Quero que as cores se misturem, certo? Só na largura do meu pincel aqui, ó. Coloquei minha tinta e esfumaço. Aí ele vai se juntar com a cor cinza chumbo que eu coloquei aqui e vai ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Como se fosse a borda do nosso sino aqui. A gente vai fazer aqui desse lado, ele está por cima desse outro. Então, nessa parte aqui, toda essa parte tem luz. Então, eu começo primeiro pela minha cor mais clara, certo? Venho com a minha cor cinza claro, tá bom? Depois é que a gente vem escurecendo aqui, certo? Aí, eu venho escurecendo o mesmo processo, meninas. Venho escurecendo com a cor cinza, depois eu venho com a cor cinza chumbo, certo? A gente vai fazendo aqui, ó, aos poucos, tá? É bem clarinha a cor cinza claro, mas acho que dá pra vocês perceberem os pontos onde eu coloquei, né? Aí, todo o restante eu venho preenchendo com a cor cinza aqui, tá? Olha só, aqui no lacinho a gente continua fazendo uma sombra. E esfumaço. Sempre deixando um espaçozinho pro cinza aparecer, tá certo? A cor cinza claro aqui, tá bom? Ó, nesse lado, nessa lateral, a gente vai deixar ele mais escurinho. Então, eu venho com a cor cinza aqui. E nessas divisórias, a gente vem com cinza tanto de um lado, na parte de cima, quanto na parte de trás, certo? Aqui eu vou fazer uma sombra, ó, nessa parte aqui, tá? Faço movimentos de vai e volta. Aqui eu preencho com a cor cinza. Sempre mesclando as cores, certo? Fiz esse arredondado, mas eu tento disfarçar ao máximo esse arredondado aqui, certo? Que não fique marcado. Aquela bolinha arredondada do pincel, a gente vem tirando o excesso. Minha cor cinza claro, ela está úmida, então eu venho tirando o excesso, certo? Olha só. A gente consegue ver pontos de luz aqui. Então, são nesses pontos de luz onde a gente vai colocar o nosso branco. Aqui eu vou fazer uma sombra, tá? Nessa reta aqui. Aqui a gente vem fazendo uma sombra também, mas eu venho tirando esse excesso aqui, ó, tá? Que a gente colocou, esfumaçando aqui, certo? Agora, desse lado, a gente vem contornando aqui, ó, com a cor cinza chumbo e esfumaçando. Fazemos o nosso processo aqui, né, de repetição, com a cor mais escura aqui, tá? E sempre mesclando as cores, sempre esfumaçando, tá? Para não deixar aquele traço marcado. Ó, eu coloquei o traço, eu tiro o excesso. Sempre vai ser assim, meninas. Para que vocês tenham uma pintura bonita, leve, suave, a gente tem que fazer esse processo aqui, ó. Eu marquei aqui, marquei, tudo bem. Mas eu tenho que tirar esse excesso, vir mesclando as cores, tá? Tirando o movimento aqui do nosso pincel, tá? Quando a gente faz movimento circular, a gente tira a marcação do nosso pincel. Olha só, pessoal. E assim eu vou fazendo o outro da mesma maneira que a gente fez o primeiro, certo? Depois de seco, meninas, o branco ele tende a ficar um pouco opaco, aquela cor meia sem graça, né? Mas nossos vídeos da Tamires é tão bonito, tão brilhoso, o meu fácil não dá certo. O que é que tá acontecendo? Meninas, retoquem suas pinturas, certo? Ó, aqui eu vim com a cor cinza claro, lembra? Agora eu venho com o meu branco. Aqui eu também coloquei a cor cinza claro. Venho com o meu branco, tá? E espalho essa tinta. Percebam que não é muito, mas ele está presente, certo? Aqui nessas linhas a gente começa bem no meio colocando branco e puxa para as laterais. Ó, toda essa lateral a gente tem luz, certo? Então a gente vem colocando branco
e esfumaço, tá? Meninas, eu não deixei a minha tinta secar agora. Eu faço todo o meu processo, depois é que eu deixo ela secar, tá? Deixo ela secar e depois eu retoco novamente. Retoco meu branco e, se preciso, eu retoco o meu cinza chumbo aqui. Mas se não, eu só retoco o branco mesmo, certo? Então, tudo isso eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo, tá? Essa é a primeira parte. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, para que vocês entendam, o vídeo fique bem explicativo, porque se eu deixar assim uma parte só ia ficar muito grande e é muito chato, né? Ver vídeos grandes. Então, eu dividi em duas partes, tá bom? Ó, fiz aqui a minha sombra, minha luz, né? Nos mesmos pontos onde a gente fez o outro. Coloquei aqui no meinho e espalho. Olha só, pessoal. E aqui eu venho fazendo do mesmo jeito, tá? Colocando meu ponto de luz aqui, certo? Coloco a minha tinta e espalho, tá? Coloquei aqui e espalho, tá? Coloquei aqui e esfumaço, certo? Aqui eu venho da mesma forma, tá? É a minha largura do meu pincel. Esse meu pincel, ele é de número 12, porém, ele tá cortado e aparado. Então, ele tá bem menor, ele tá mais ou menos no número 10, por aí assim, tá? Na largura do meu pincel, eu coloco a minha tinta e vou mesclar as cores, tá? Aqui eu vou só dar uma reforçada no branco. Vou esperar essa tinta secar, tá? Eu espero secar, depois eu venho trabalhando com ela novamente, com a minha pintura aqui, certo? Vamos fazer aqui o nosso laço, né? Eu vou trabalhar o nosso laço na cor vermelho. Então, eu vou usar aqui meu vermelho tomate. Tamires, eu não tenho vermelho tomate. Uso o vermelho escarlate, vermelho fogo, vermelho natal, vermelho... um tom de vermelho, tá? Que vocês queiram usar aí. Preencho aqui, ó, todo o meu laço. Meninas, eu vou conseguir enxergar o meu risco, certo? Por mais que eu passe o vermelho por cima, né? A minha tinta vermelha por cima, eu consigo enxergar o risco tranquilo. Então, eu preencho toda a fibra do meu tecido, certo? E o melhor, gente, que esse tecido, eu prestei atenção, ele não marca a parte do... Ele não fica mostrando aquela parte que... foi menos tinta, né? Lembra que eu falo pra vocês que quando fica aquela parte meio rosada, meio esbranquiçada, porque foi pouca tinta? Então, nesse daqui, ele não mostra essa parte aqui que foi menos tinta, tá? Quando a gente coloca o vinho, não fica marcado. Eu gostei dessa parte aí, né? Olha só. Venho com a minha cor vinho e esfumaço, puxando pra fora, tá? Ó. Essa parte aqui tem sombra, então eu esfumaço. Esfumaçar, meninas, é mesclar as cores, certo? Para não ficar marcada aquela linha do pincel marcado, certo? Ó, coloquei minha tinta e esfumaço, movimento circular e espalho essa minha tinta aqui, certo? Vou preencher aqui o restante do meu laço. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu consigo enxergar tranquilo a parte de que tá todos os riscos aqui do meu laço, ó, onde tem profundidade, eu consigo enxergar tranquilo, tá, pessoal? Não sei se vou dar para vocês verem, mas eu acho que dá. Coloco, preencho aqui, ó, e depois eu venho fazendo a parte de sombra com a cor vinho, tá? Olha só, vou preenchendo assim, tá? Com a minha cor vermelho tomate e vou sombrear com a cor vinho, certo? Então, eu vou fazendo isso parte por parte, certo? Depois de ter preenchido, né, todo o meu laço, aí eu venho fazendo a sombra desse lado, certo? Olha só, pessoal, como o pincel desliza mais fácil, né? Preenchi aqui todo o meu tecido, aí eu venho com a cor vinho, pra mim sombrear aqui esse lado, certo? Coloquei tinta só de um lado do pincel. Aqui a gente tem aquela parte que o laço ele dobra, né? Então, aqui tem profundidade. Observe que quando a gente coloca o vinho, a gente já vê ali, tipo, como se fosse uma sombra, certo? A ideia é essa. Aqui eu vou fazer um pouquinho de sombra, só nessa parte, e esfumaço, puxando para o centro aqui, ó. Mas lembrem que eu não
preencho tudo, tá? Porque aqui também temos sombra, ó, e puxo um pouquinho pra fora. Contorno toda essa parte aqui do segundo laço, certo? Ó, contornei aqui, eu esfumaço, eu tiro essa tinta, não deixa a marcação do pincel. Vem com movimentos, vai e volta, movimento circular, até tirar todo esse excesso de tinta. Aproveitando que nosso vermelho aqui está úmido, certo? Então, isso facilita bastante a movimentação do pincel e a tirar toda a marcação, certo? Aqui a gente contorna, mas eu puxo pra fora, olha só. Puxo pra fora e vem tirando o excesso, porque isso vai fazer com que a gente ganhe volume e dimensão aqui no nosso laço. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vou preencher todo o meu laço aqui de vermelho, certo? E vou sombrear aqui novamente com o vinho, tá? Então, ó, preencho aqui. E depois eu volto sombreando com o vinho, tá? Olha só. Espero que vocês gostem da videoaula de hoje, né? Um tema natalino, um tema muito bonito e feito com muito amor e carinho para vocês, tá? Todas vocês que estão iniciando ou não, quem já faz pintura em tecido há algum tempo e tá aqui olhando meu vídeo, vendo as cores para se basear e fazer aí, tá? Muito obrigado. E eu gostaria que vocês deixassem aquele like, tá? Para ajudar o canal e se inscrevesse, tá? Compartilhasse aí no grupo do WhatsApp, do Facebook. Isso ajuda demais ao canal crescer e outras pessoas a verem os meus vídeos, tá? Eu sei que tem gente nova chegando todos os dias, graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? É um prazer enorme estar dando aula a vocês. Para mim é muito gratificante, sabe, meninas? Vocês quem me conhece, o canal já tem 1 ano, vai fazer 2 anos já. Então, tem muita gente aqui que me conhece, né, profundamente e sabe como eu sou e eu fico muito, muito feliz pelos comentários de vocês, tá? Então, deixa aí embaixo os comentários que você está achando das minhas videoaulas, se você está gostando, se você tem alguma sugestão de videoaulas. As meninas lá do grupo, elas são bem participativas, estão dando sempre sugestões. Eu agradeço demais e estou anotando todas elas para que eu possa fazer para vocês, tá bom? Então, olha só, preencho aqui, tá? Todo o meu laço, para depois eu vir fazendo a sombra, certo? A mesma coisa que a gente fez no outro lado do nosso laço, a gente vai repetir nesse lado aqui, certo? A mesma coisa. Também, onde eu encontro o risco, meninas, o risco vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Não sei se eu vou encontrar o mesmo risco que esse, tá? Porque esse aqui eu peguei ele colorido para mim, vendo as cores. Mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Olha só. Aqui eu venho sombreando essa parte aqui, ó. E puxo pra fora. Sombreei, puxo pra fora. Mas eu não preciso deixar essa minha marcação do meu pincel. Eu tiro o excesso, certo? Aqui a gente tem nosso contorno, mas eu esfumaço, tá? Aqui a gente contorna, mas eu tiro o excesso também, certo? Olha só, esfumaçando, a gente consegue tirar o excesso, tá? Se vocês colocarem uma camada de tinta bem fininha, vai acabar que vai ficando marcado. Aí você diz, eu não consigo tirar o excesso. Provavelmente só a tinta que você colocou foi uma camada muito fina, então você não conseguiu tirar a marcação do pincel. Aqui no meio eu vou fazer uma sombra, tá? No meio da minha bolinha aqui. E faço esse restante aqui, tá? No nosso laço. Aqui eu vou sombrear também, o outro lado eu fiz uma sombra, vocês lembram? Ó, esse lado eu faço a mesma coisa. Sempre deixando um espaço para colocar o branco ali depois. O branco não, gente, o vermelho fluorescente. Também diz, eu não tenho cores fluorescentes, é muito difícil de encontrar aqui na minha região. Vocês podem usar o vermelho vivo ou a cor tangerina para iluminar, tá bom? Olha só, vim fazendo aqui a minha sombra. E pronto, pessoal, terminei meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Espero até o próximo vídeo.